Na tarde de hoje, o José vai expor para nós o capítulo 24, que fala sobre não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Para o pessoal de casa, a gente recomenda, para aqueles que estão em maior dificuldade, que necessitam ainda de maior entendimento, mas que mesmo assim têm dificuldade de compreender, mas como uma forma de auxílio, que você separe uma jarra com água, porque os espíritos amigos, vendo a necessidade e o merecimento de vocês por estarem indo nessa direção de querer se superar e se modificar, que eles aí que esperam essa posição, esse estado emocional mais flexível para que possa a gente receber ajuda através da nossa intuição, eles fazem essa fluidificação aí na casa de vocês. Então, durante a palestra, vocês separem esse jarro com água filtrada ou fervido, e os espíritos fluidificam aí na casa de vocês. E aqui o pessoal que se encontra, né, faz essa preparação para depois receber o passe. Então, para que a gente já, desde esse momento, já busque um estado de maior serenidade, que cada um, nesse momento, respire fundo, volte para dentro de si, procurando refletir um pouco mais sobre si, sobre a vida, sobre os propósitos e aquilo que vocês desejam alcançar enquanto espíritos imortais que somos todos nós, a fim de que a gente consiga, na tarde de hoje, escutar não só com nossos ouvidos, mas principalmente com o nosso coração, as respostas que a vida quer colocar para nós, para que no nosso dia a dia, pelo nosso esforço, pela nossa determinação, a gente possa colocar em prática e colher um pouco mais de serenidade e equilíbrio, já que a gente é tão necessitado para poder enfrentar o mundo que a gente está vivendo e inserido neste momento. Então, que assim seja. Uma boa palestra para todos, um bom aproveitamento. E com a palavra, José. Bom, então, boa tarde ao pessoal de casa, que nos acompanha regularmente, né? Antes de nós entrar no capítulo propriamente dito, e antes de voltarmos ao capítulo anterior, para poder fazer o alinhamento, o entendimento da proposta sequencial de entendimento, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, nós deveríamos refletir um pouco sobre como tudo é explicado, né? Existem dois grandes pontos de vista, dois grandes sistemas, que analisam todas as coisas. Um tradicional, material, transitório, como a matéria é, né? A própria estrutura da matéria tem essa característica, ela tem uma tendência à desagregação, por ser finita, né? E porque ela foi estruturada dessa maneira para que cumpra o seu papel transitório e finito de realização. Não explica todas as coisas, tem muitas lacunas, falta muita coisa a ser entendida, né, em função das luzes, que é o capítulo de hoje, que nós somos portadores, que são o nosso grau de entendimento e de compreensão. Mesmo assim, não justifica e não dá sentido a tudo que existe. E por isso é necessário um outro prisma, um prisma que transcenda esse limite, essa razão de ser, e que seja objetivo no sentido de justificar a própria existência e as conjunturas de tudo que existe, que é renovável constantemente, mas que tende para um fim comum, contrário a essa condição finita e desarmônica que caracteriza a matéria, porque ela está em estado caótico sempre. A gente estuda isso dentro da ciência com o nome de entropia, né? E que é o sentido mais amplo da beleza e do sentido profundo da vida, que é o equilíbrio, tá? No qual nós, que fazemos parte dessa estrutura, somos os elementos mais desenvolvidos e mais avançados que existe. Então, se nós olharmos por esses dois grandes prismas, nós vamos começar a entender a conjuntura que nos caracteriza. Enquanto nós ficamos presos
a essa condição de análise material, quantas lacunas, quantas dúvidas, quantas incertezas e quantas inconsistências nos caracterizam. Se vocês têm alguma dúvida a respeito disso, pensem que quando a gente está nos estados usuais de condição material mais estável, nós não pensamos em nada disso. Mas quando vem a dificuldade, a doença, nós somos forçados a estabelecer essa reflexão, essa necessidade de reflexão, e aí caímos nesse segundo grande campo, que é por quê? Por que tudo é assim? Por que tudo funciona dessa maneira? Então, no capítulo da semana passada, o que foi tratado? Foi tratada essa relação de que esses postulados que Jesus nos ensinava, explicando a vida, eles não seguiam na direção dessa justificativa material, social, humana de comportamento. O título do capítulo da semana passada é justamente Estranha Moral. Por que estranha? Porque vai ao contrário desses fundamentos que a nossa sociedade normalmente utiliza como padrão de felicidade e de forma de viver. Lá é utilizados vários eventos distintos uns dos outros para justamente ilustrar, demonstrar essa condição que faz parte da existência. A primeira grande colocação lá é a relação da dificuldade da condição de uma afetividade muito limitada e que todos nós desenvolvemos. Né? O que ela produz, qual a sua dificuldade, e lá é utilizado como forma alegórica representativa a relação que nós desenvolvemos com a figura de Jesus. Transcende a figura do homem encarnado, e sim o conteúdo que ele representava. Ele representava exatamente esse sentido amplo e restrito dos seres para com todos. A palavra fraternidade agrupa. Né? Então ele dizia que quem ama mais os seus do que a ele, e aí a gente fazendo uma leitura materialista, a gente vai olhar a figura humana, e isso gerou o equívoco das religiões, que gera a idolatria e, consequentemente, o culto à figura, em detrimento do fundamento dos valores que ele representava, né, e que daí não permite que a gente distenda esses ensinamentos para os demais, gerando, então, como eu disse, o equívoco religioso, nos arremete à condição de nos entender que nós temos a necessidade de, na realidade, ter um tipo de afetividade um pouco mais ampla e não tanto restrita. E que a própria vida estabelece exatamente esse processo educativo através dessa forma regular do nascer e do morrer. Por que a gente vive uma vida vinculada a um grupamento de pessoas constituindo a família material? Mas isso é finito, isso acaba. Né? Como todo mundo morre, isso termina. E vai além disso. Se essa afinidade não é tão grande assim, ela não continua no pós-morte. As atividades mediúnicas que nós realizamos permitem exatamente a avaliação desses conceitos que nós estudamos dentro da doutrina espírita. Uma atividade mediúnica serve para isso. Não é para ficar encantado olhando um espírito falar através de um médium, mas sim para olhar nas entrelinhas o que aquilo representa. Por que ele se comporta assim? Como é que é a sociedade que ele se insere no pós-morte? Se essa sociedade ela é toda da mesma maneira ou se ela é diversificada? E através dessas observações comparativas com o fundamento teórico, doutrinário, que se faz através do Livro dos Espíritos, o nosso entendimento, a nossa compreensão se distende muito. Tá? E isso traz como vantagem um equilíbrio maior, porque ele diminui a competitividade natural que existe dentro dessa formação familiar restrita, que ela é competitiva. Tá? Na realidade, a gente protege os nossos em detrimento dos demais, e com isso prejudica os nossos, porque essa proteção excessiva cria eles dentro de uma estrutura, de uma bolha, poderíamos dizer assim, ilusória, porque na realidade, assim como existem vários seres, existem várias famílias, e se todas as famílias fazem isso, o que acontece? Uma competição natural. E aí todos os conflitos decorrentes disso. Se nós estendermos das famílias para a sociedade, que é o agrupamento de famílias, nós teremos os conflitos na sociedade. E se nós estendermos das sociedades para todas as sociedades, nós teremos os conflitos das nações. Então, vocês notem que é um fato concreto e um fato real. Então, isso tudo vai sendo desenvolvido
na medida em que a gente vai crescendo, entendendo. Lá no capítulo anterior, ele fala também no sentido de um homem que perde o pai, está num momento de perda, né? Fato comum para todos nós, e ele olha para esse homem está preocupado em realizar os funerais. E ele diz para o homem, olha, esquece isso, porque na realidade agora o que resta aí é um corpo. Tu não podes tirar mais nenhum proveito dessa situação, nem ele, porque na realidade o que tu deverias ter feito durante a existência. E ele findou a existência dele. Onde ele está agora? No mundo dos espíritos. Quem pode fazer alguma coisa por ele são os espíritos, tu não pode fazer mais. Então todo esse cerimonial, que tem todo um conteúdo afetivo da carência, muitas vezes das culpas, na realidade deve ser substituído por uma nova alvorada de valores interiores que essa morte deveria te fazer despertar. Então venha, me segue. Seguir significa seguir seus valores, seus conceitos. E vai mais adiante. Há várias outras situações, se não vou repetir o capítulo anterior todo aqui, mas que ilustram exatamente esse tipo de condição. O que nos arremete ao capítulo de hoje. Vocês notem que nós estamos começando a fazer um entendimento um pouco mais amplo, misturando o aqui e agora com o sentido de onde tudo isso nos arremete e nos leva, que é o título do capítulo dessa tarde. Aqui é utilizado como forma ilustrativa que Jesus sempre fazia para poder ensinar um elemento de iluminação da sua época, um lampião a óleo, que era utilizado como forma iluminativa. Se tinha uma base onde esse lampião era colocado, era um lampião de azeite, onde tinha uma mecha e que era colocado fogo, e nessa base, essa luz iluminava a peça e permitia a todos que estivessem na peça ver a peça, para não tropeçar, ver os detalhes da peça. Ele utiliza essa figura de uma forma comparativa com a vida. Dizendo ele lá, então, que na medida em que essa luz fosse adequada, tudo que estava no recinto seria visto. E nada ficaria oculto, nem nada que não pudesse ser visto, fazendo uma correlação exatamente com a vida. Na medida, então, que a gente vai crescendo e as nossas luzes internas vão se desenvolvendo, a nossa visão, a nossa compreensão se distende. E aquilo que é oculto, que é incógnito, se torna claro e natural para nós. Vocês têm dúvida? Peguem os evangelhos. Se vocês começam a ler os evangelhos, de acordo com o grau de desenvolvimento de vocês, vocês vão ter maior ou menor facilidade de entendê-los. Como é que vocês acham que a gente faz esse desdobramento desses evangelhos que têm 2000 anos? Baseado em quê? Vocês acham que existe uma preparação ou existe algum livro que distenda tudo isso? O comentário dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a estrutura desse livro, está aqui há 160 e poucos anos. Se nós fôssemos utilizar apenas ela, nós faríamos um processo repetitivo, diríamos sempre a mesma coisa. Como é que, então, se vocês, por exemplo, virem numa sociedade espírita e vocês verem o mesmo capítulo repetido ano após ano, por expositores diversos ou pelo mesmo expositor, existe uma mudança da forma de apresentação? É porque, evidentemente, quem está aqui dentro, e na medida que cresce, vai tendo uma visão mais ampla e, consequentemente, vai produzindo essa manifestação dessa compreensão maior. Se associa naturalmente com os espíritos superiores, que têm esse desenvolvimento, esse entendimento, e dessa relação é que nasce exatamente a visão mais ampla de todas as coisas. Para que, na realidade, eu não fico só falando para vocês, mas possa mostrar de onde sai, eu vou ler para vocês onde está. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 15, e também em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Então, lá em Mateus: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Alqueire, vocês conhecem como uma medida agrária, mas não é só uma medida agrária. Era um alforge, que era uma bolsa, que se colocava no lombo dos burros para carregar cereal. Então a gente não vai pegar um lampião e colocar ele dentro de um lugar fechado. Tá? Essa é a ideia. Ponha-no ao contrário sobre o candeeiro. O candeeiro era essa base onde o lampião era colocado, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Agora em Lucas: ninguém há que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que entrem e vejam a luz. E agora em o detalhe:
Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E aí eu vou me remeter, antes de entrar na próxima, que está em Mateus novamente, ao conceito original que eu falei para vocês, né? Esse mundo espiritual que era tão desconhecido, sempre se teve notícia dele, né? E a compreensão que a gente fazia dele era, na realidade, referendada pelo modelo material. Esse mundo espiritual era baseado no mundo material, quando na realidade é o contrário. Vocês notem que a gente criou figuras, né, e estruturas baseadas na estrutura social da época. Jesus falava do reino dos céus, porque era a ideia que o pessoal tinha. Com o advento da doutrina espírita, quer dizer, a ocorrência da doutrina espírita, que não foi o fruto da concepção de um homem, mas foi derivado de um fenômeno universal, e foi universal mesmo, aconteceu em todo o mundo, de movimentação de objetos, é que se começou a criar uma nova visão, um novo entendimento desse mundo espiritual. E que culmina com a publicação do Livro dos Espíritos, que é o conjunto de informações a respeito de tudo isso. Então, lá nós começamos a ter uma nova visão, um novo entendimento. E o que era secreto, o que era oculto, começou a se tornar conhecido. Começou a se desmanchar o sobrenatural e começou a se conhecer o natural anteriormente desconhecido. Os espíritos deixaram de ser demônios, deixaram de ser anjos e passaram a ser criaturas em processo de evolução, com graus evolutivos diferenciados. Que nós somos criaturas corporalmente finitas, que estamos dentro de um processo repetitivo de morrer e de nascer, para, na realidade, realizar experiências e aprender. Isso dá um novo sentido à vida, uma outra direção. Com isso, nada termina. O que termina são corpos, que são finitos e que morrem, mas os seres não. E que nós nos reunimos em função de afinidades, de características. E isso nos leva a um novo grande nível de compreensão, que, na realidade, a vida tem tendência a desenvolver harmonia e, consequentemente, sentido para a própria existência. Então, era disso que Jesus falava, sobre a necessidade que a gente desenvolva o entendimento, a compreensão e nos liberte dessas injunções materiais que nós desenvolvemos. Para isto, basta vir num centro espírita? Seria a grande pergunta. Não, não basta. Não basta vir simplesmente no centro espírita e ouvir. Ou não basta vir simplesmente no centro espírita para estudar. Isso não resolve a questão. Isso é uma introdução momentânea, né, de o quê? De um processo de reflexão e de uma seriedade que deve ser desenvolvida a partir disso. Se isso se torna irrefutável, ou seja, se é efetivamente a base da vida, o sentido da existência, se nós, na realidade, no momento em que nos damos conta disso, não passamos a viver nessa direção, vocês não acham que é uma coisa que é contraditória? Eu pergunto para vocês, por que o Chico Xavier, que é o nosso exemplo tão notório, por que Jesus, que também era pobre, e que tinha dificuldades, e que sofreu todos os tipos de pressões, não era compreendido pela sua família, assim como Chico também não era. Jesus não teve doenças, mas o Chico teve. Como é que eles, fora desse patamar material de pujança ou de felicidade material, conseguiram ser plenamente felizes? E mais do que isso, eles geraram felicidade. Notem quantas pessoas saíram e saem até hoje de conflitos, de depressões. Quantas mães que perderam filhos, que tiveram, através da sua ação direta, através da comunicação entre seus entes queridos, ou indireta, através dos seus livros consoladores, tiveram a oportunidade de resgatar o seu equilíbrio. Nós devemos pensar nesse tipo de coisa. Então, vocês notem que o que faz uma criatura plena não é nada disso que efemeramente, materialmente, a gente busca. Porque eles não tinham nada dessas coisas. E ao contrário de nós, eles eram e são, até hoje, os exemplos notórios. Se restringe a eles? Não, em todas as áreas existe isso. Se nós formos lá dentro do catolicismo,
brasileiro ou indiano, nós vamos entender as Madre Teresas, que também viveram assim, em extrema pobreza. Se nós começarmos a pensar numa área de ciência, por exemplo, como Albert Einstein, que não era uma criatura voltada para esse tipo de coisa, nem se penteava regularmente, para vocês terem uma noção, né, por que ele tem aqueles cabelos desalinhados, porque ele achava perda de tempo fazer aquele tipo de coisa. E encontrou Deus dentro da ciência. Ele defendia fervorosamente a existência divina, porque só ela possibilitava compreender tudo aquilo que ele ia descobrindo, em função de ser uma manifestação extremamente inteligente, com sentido. Então, nós poderíamos distender esses exemplos em áreas distintas de criaturas que foram, na realidade, abrindo seus horizontes através dessa luz da compreensão e que foram descobrindo o sentido da existência. E aquilo que era oculto se tornou visível. A reflexão se distende para todos nós que estamos aqui nessa tarde. Será que a gente só vai ouvir, depois entrar, tomar passe, saímos por aquela porta e voltamos para o nosso cotidiano? Se nós agirmos assim, vocês vão se dar conta que nós vamos continuar esposando os mesmos pontos de vista. Nós queremos um milagre que não existe. Se a gente está com um problema, esse problema tem um sentido, que a doutrina espírita explica. E só vai sumir o dia que cumprir sua função de ensinamento. Muitas vezes é preciso resignação. Por quê? Porque é um acúmulo tão grande de desequilíbrio, de problemas ao longo de tantas vidas, que essa purga, quer dizer, desses conflitos internos através da carne, muitas vezes não encontram naquela existência uma solução corporal definitiva. Então a gente vai conviver com a mazela, mas é diferente a gente conviver com uma mazela sob a forma da depressão, da angústia, da falta de perspectiva, da dor irrefreável, daquela em que o indivíduo se dosifica e consegue conviver com a agrura de forma mais plena, superando-a internamente e dessa maneira abrandando a sua ação sobre ele. Então nós deveríamos refletir muito, mas muito a respeito disso, porque todos nós estamos inseridos nisso. Se não temos grandes agruras, temos pequenas agruras, pequenos dissabores, que fazem com que o nosso cotidiano muitas vezes se torne amargo em determinados momentos. E nós, que temos uma oportunidade bendita como esta, de refletir sobre tudo isso, deveríamos utilizar isso de forma efetiva e real sobre nós mesmos. Mas indo adiante, então. É grande o capítulo, né? E o tempo é pequeno. A seguinte: aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que ele fala-se por parábola? Respondeu-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi dado. O que está se referindo Jesus aqui? Vocês pensem o seguinte, e é fácil de entender. Os apóstolos conviviam cotidianamente com Jesus, eles andavam sempre juntos. Nós temos narrativas de pequenas situações e pequenos fatos dentro de um dia, que na realidade culminou com a publicação dos evangelhos. Mas não estão todos os fatos de um dia narrados dentro dos evangelhos. Várias situações comuns do cotidiano, dessas conversas entre Jesus e os apóstolos, não foram narradas. E que elucidaram os apóstolos sobre muitas coisas. É disso que ele está falando aqui. Vós, quando ele diz, está falando dos apóstolos, tende a oportunidade de conhecer os mistérios dos reinos dos céus. Jesus explicava muita coisa para os apóstolos. E para a grande multidão, não. Porque ele só fazia as explicações nesses momentos, essa que a multidão o seguia, ele se voltava e falava para eles. Por quê? Porque eles não estavam, essa multidão, amadurecida. O que eles queriam? Muitas vezes que a grande parte que vem aqui no centro espírita também faz. Querem resolver magicamente seus problemas. Querem que os espíritos venham aqui e terminem com os problemas, com as instruções, que a gente seja portador. E a gente precisa entender que não funciona assim. O grande milagre é o milagre da transformação. E os apóstolos entenderam isso. Tanto é que esses mesmos apóstolos que durante a crucificação fugiram com medo
e foram se esconder, com medo de também serem presos, são os mesmos homens que 50 anos depois, que já não têm mais medo, porque compreenderam profundamente os evangelhos, são crucificados como Pedro de cabeça para baixo. Ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de ser crucificado de cabeça para cima. Então vocês notem como a compreensão e a vivência da coisa muda alguém, dando para ele uma coragem enorme, coragem que todos nós temos necessidade para enfrentar as nossas grandes batalhas internas do nosso dia a dia. Mais adiante, então. É porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Te acha que parece contraditório? Se quem tem bastante recebe mais, quem não tem, o pouquinho que tem, tira. Mas se a gente parar para pensar num fato concreto, quem tem, em termos de compreensão interna, tem capacidade de compreender mais longe. Vocês não concordam comigo? Quanto mais amplitude interna, mais fácil se torna compreender. Quanto mais a gente se dedica à vivência de uma coisa, vocês olhem na prática material. Qualquer atividade material que vocês desenvolvam, vocês repetem, vocês vão se tornando cada vez mais especialistas naquilo. Pensem moralmente. Pensem em reflexão profunda. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente amplia a nossa capacidade. É mais fácil adquirir mais. Quem tem pouquinho e se restringe àquele pouquinho, aquela é a minha verdade absoluta, eu me apego naquilo e só vivo em função daquilo. Eu não sou bitolado? E se aquilo não for verdade, quando na maioria das vezes não é? Eu estou me agarrando numa fantasia. E se é uma fantasia, acaba. Quem é que tira? Quem é que tira as fantasias da vida? Quem é que tira as ilusões? Não são as desilusões? Não é tirado? Então olhem de que Jesus está falando. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam, e não compreendem. Isso é uma passagem que anteriormente já tinha sido falado, ele vai se referir aqui. Isaías, que era um profeta anterior, já tinha falado disso. Então, as pessoas escutam, mas não compreendem. Veem, mas não veem. São cegos. E por isso que se cria, muitas vezes, dentro da instituição espírita, ritualismo. Dentro do movimento espírita tem muito ritualismo, tem muita liturgia, tem muito formato, que é o que a grande maioria acha que, na realidade, a coisa deve ser composta. Porque os processos religiosos, que todos nós já vivemos ao longo de vidas sucessivas, o Espiritismo tem 150 anos, 160 anos, se estabeleceram, estão guardados dentro de nós. Então a gente abdica da capacidade de refletir, de pensar, de se olhar. A finalidade da doutrina espírita é isso, é se compreender. Porque se a gente se compreende, a gente enxerga as nossas querelas, as nossas lacunas, e é levado necessariamente à mudança. E a gente tem muita resistência à mudança, muita mesmo. Tanto é que a gente sempre acha que a gente está certo e os outros estão errados. O nosso ponto de vista é baseado no achismo, o que eu acho. E muitas vezes o que eu acho não tem fundamento nenhum, mas porque eu acho tem que ser verdadeiro. Então, olhem que ele está falando exatamente dessas coisas todas. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olharei com os vossos olhos e não vereis. Olhem por quê. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não escutem. Então, vocês notem isso é tão real. Às vezes eu estou conversando com alguém, vocês fazem isso no dia a dia. E o outro alguém que vocês estão, principalmente no momento que nós estamos vivendo, a gente está argumentando sobre fatos concretos, e o outro está rebatendo, sem sequer ouvir o que a gente está dizendo. O fanatismo cria esse tipo de comportamento. Quer dizer, perde a capacidade de pensar. Porque eu acho que tem que ser. Então eu sou surdo em relação ao que está sendo me dito. Eu abdico da minha capacidade de reflexão. Por quê? Por amor próprio. Por ego. Por isso.
Qual é o mal disso? Continuo na ignorância e na cegueira. Por isso tanto conflito. Vocês sabem quantos mil anos tem isso aqui? Mais de 3.000, se nós contarmos com Isaías junto. Então, voltando, porque o coração desse povo se tornou pesado, seus ouvidos se tornaram surdos, fecharam os olhos para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido à ideia, ao conceito, ao valor de transformação, eu, que sou o exemplo desses valores, os cure. Então, repito para vocês, vocês acham que vir no centro espírita produz isso por si próprio? Não. Se não viver o conteúdo, que é o exercício prático, que consolida, como eu disse a vocês, qualquer domínio de qualquer coisa, não acontece nada. Por que vocês acham que o Chico Xavier se tornou notório? Por que o Divaldo é notório? Estou pegando os mais conhecidos. Porque eles vivem as coisas. Eles têm dificuldade? Tem. Tem vídeo circulando agora na internet do Divaldo dizendo das dificuldades que ele é portador, do tipo de vida ascética que ele foi obrigado a se colocar para estar continuamente em processo de relação espiritual. A gente acha lindo de morrer, né? As coisas que ele coloca e fala. O quanto ele trabalha internamente para fazer aquilo. É uma vida diferente da nossa, motivada em quê? Na frase de Jesus, meu reino não é deste mundo. Então essa é a ideia. Significa que a gente vai ter que se enclausurar? Não. A vida ascética não é de forma, não é de relação física, é uma vida ascética interna. Interna. A não corrupção interna de valores. Isso, vindo no centro espírita, tem a possibilidade de compreender, mas quem tem que fazer isso somos nós. Porque a doutrina está contida dentro de um livro. Por isso que Jesus disse, a letra mata, o espírito dá vida. Quem dá vida às coisas é quem as vive. Esses são conhecidos dentro da Bíblia por eleitos. Os eleitos são aqueles que vivem os conteúdos. Por quê? Porque eles provam que é possível, que é real, que não é uma fantasia, não é uma fábula. E o que normalmente a gente faz quando se depara com isso? A gente cria um degrau de separação. Todas as religiões tiveram isso. Santo. Santo, no conceito usual, é uma criatura especial, criada daquela maneira especial. Por isso que ele é assim. Então isso justifica porque que a gente não pode chegar nessa condição. E como dizia, isso é uma hipocrisia. Isso é uma mentira. Todos eles, se vocês lerem as histórias lá dos santos católicos, todos eles viveram enormes conflitos. Todos, sem exceção. Todos eles lutaram consigo mesmo. Todos, sem exceção. A diferença, se vencer. Então, qual é o nosso problema dentro de uma instituição espírita séria? Se vocês forem visitar, hoje não tem mais o Chico, eu já visitei o Chico. Hoje tem o Divaldo. Se vocês forem visitar o Divaldo Pereira Franco, hoje, lá na Mansão do Caminho, vocês vão ver que, na realidade, a condição fundamental é do Divaldo. Ele é que vive aquela realidade. O que está na volta dele não atinge aquela realidade. Ele mesmo confessa, nesse vídeo que está circulando agora na internet, ele fala disso. Que a grande maioria não compreende e não vive aqueles valores. E ele diz mais. Se todas as pessoas que são médios vivessem um pouco daqueles valores, produziriam coisas incríveis. Lembrando que dentro da doutrina espírita, médio é todo mundo. Porque todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos, por isso é médio, todos nós somos médios sem exceção. Em graus de mediunidade diferentes, mas somos médios. Temos relação com esse mundo espiritual. E esse nosso tipo de valor e de comportamento é que determina as nossas relações. Se nós crescermos, nós iremos entrar em relação com espíritos melhores e mais elevados. E não. Espíritos comuns, vulgares. Por que comum, vulgar? Porque pense as pessoas que morrem. Não viram espírito? Que tipo de espírito são a maioria das pessoas, pessoal? Presos nas coisas daqui. Para onde que eles vão? Não vão, ficam na volta. Hein? É o que a gente vê nos trabalhos mediúnicos. Estão na volta, não saem da volta. Quantidade de gente sem parar, a grande maioria, assim. Então não é nada assim de sobrenatural, uma coisa real, efetiva. E é lógica.
Quem é que vai estar na nossa volta? Com quem que vocês se afinizam? Quem são os amigos de vocês, se não são as pessoas que pensam como vocês, têm os mesmos gostos, as mesmas características? Por que isso acontece? Por uma relação de afinidade. Com o mundo espiritual é igual. Identicamente igual. Como dizia Paulo de Tarso, nós temos uma nuvem de testemunha que nos segue. E temos, efetivamente. Então nós devemos parar para pensar sobre isso. Está a ver com o capítulo? Sim. Uma nova luz, uma nova compreensão. Indo adiante, então. Não vades ter com gentios. Quem era o gentio? Que relação tem isso conosco? Gentil eram os estrangeiros. A forma de falar quem era estrangeiro era dizer gentil. Então já sabia que não era hebreu. Qual era o conceito? O hebreu estava amadurecido à época para receber esse conteúdo. Eles não eram mais politeístas. Os romanos eram, os gregos eram, todos os demais povos eram politeístas. Então, o que o hebreu tinha diferença em relação aos demais? Eles acreditavam que existia uma única ordem, um único sentido, e não várias. Então, o que adiantava na época chegar lá para o romano querer falar disso, se o romano acreditava que existiam vários deuses? Se o grego adiantava. Paulo tenta fazer isso. Paulo vai à Grécia, tem um lugar lá onde é colocado todas as doutrinas, todas as ideias podiam ser apresentadas, chamava Aerópago. Ele vai lá e faz isso e tem uma grande decepção. O grego nem está para ele. Sendo a terra da origem da filosofia, não estava amadurecido para isso. Por isso Jesus diz, olha, para quem não está amadurecido, não adianta tu forçar. Um conceito que a gente aprende lá pelo Allan Kardec, a gente não transforma um materialista em espírito. É um salto muito grande. A gente transforma um materialista em espiritualista. E depois a gente consegue transformar, talvez no futuro, um espiritualista em espírito. É verdade? É verdade. Quase a totalidade das pessoas que vêm são espiritualistas. Elas acreditam que existe espírito, esse tipo de coisa, mas andam dentro, adaptam às suas necessidades. Espírita é quem se adapta a esses conceitos aqui colocados e os vive. Então vocês acham que a grande parte do movimento espírita é espírita mesmo? Não, é espiritualista. Isso é que ele está falando aqui. Vocês querem ver? Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de haver dado as instruções seguintes. Não procureis os gentios, e não entreis nas cidades samaritanas, ides antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino do céu está próximo. Então, se a gente olhar historicamente, nós vamos entender que essa relação vai na direção daqueles que se desgarraram, das tribos que se desgarraram. Não vai para os estrangeiros, porque não vai adiantar nada disso. É a mesma coisa na atualidade. Muitas vezes a gente encanta, se desenvolve, começa a se militar dentro da doutrina espírita, quer chegar em casa e levar para os filhos, levar para os parentes. E aí a gente está encantado, está embevecido, porque aquilo foi uma coisa que entrou na nossa vida e nos explica tudo. E aí as pessoas olham para a gente, não querem saber, não têm interesse. Você está ficando muito fanático, tais isso, tais aquilo. Elas não estão amadurecidas, elas não querem saber de nada. É preciso tempo. Por isso que a gente morre, nasce, morre, nasce, e morre, nasce. Né? E o que a vida faz? Permite que a gente colhe o que a gente semeia. Semeia desequilíbrio, é porque tem desequilíbrio dentro de si. Se tem desequilíbrio dentro de si, em primeiro lugar onde o desequilíbrio vai trabalhar? É dentro da própria criatura. Então não precisa, na realidade, ficar ansioso. Né? Vai na direção daqueles que estão amadurecidos. Tem um capítulo que fala disso. Se chama Honrai vosso pai e vossa mãe. Fala em família consanguínea e família espiritual. E explica isso em detalhes. Se vocês olharem, as exposições estão gravadas, tem na internet, vocês vão ver as explicações disso tudo. Então notem que a doutrina vai falando dessas coisas todas. Tá? Para terminar, não tem uma, mais duas, aí termina. Não são os sãos os que precisam de médico. Tá? Estando Jesus à mesa na casa desse homem, que era Mateus, que é um dos apóstolos, que era um cobrador de impostos, que era um homem culto para a sua época, tá? Vieram ali ter muitos publicanos, que eram outros cobradores de impostos, e gente de má vida. Por que gente de má vida, pessoal? Porque os publicanos, eles colhiam os impostos para mandar para Roma. O hebreu não gostava de pagar impostos. Vocês gostam de pagar impostos? Não, né? A gente paga por obrigação. Apesar de que a gente sabe que os impostos deveriam ser utilizados
de forma efetiva para produzir hospitais, estradas, essas coisas todas. Mas mesmo sabendo disso, a gente é muito resistente a pagar imposto. Hoje, imagine há 2000 anos atrás. Então, segregavam eles. Por quê? Porque além de ser esse problema, existia muita corrupção, como hoje ainda existe. Então, eles eram tidos como criaturas corruptas. O que restava para eles? Com quem que eles iam se juntar? Com os excluídos da sociedade, da sua época. Quem eram? As prostitutas e o demais pessoal desse tipo. Então, Jesus vai na direção deles, vai se reunir com eles. Nós faríamos isso? Não, né? A gente tem medo da pecha, do que os outros vão dizer, como os outros vão nos olhar. Olha como nós somos inseguros. Olhem bem como nós somos inseguros. Aí eu pergunto para vocês não fariam isso, né? Mas se fosse um filho e uma filha de vocês fariam? Fariam, né? Por quê? Pensa. Mais adiante. Então, estando Jesus à mesa na casa desse homem Mateus, vieram aí ter com eles muitos publicanos e gente má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus está sentado à mesa, publicano, as prostitutas, tudo na volta. Os apóstolos estão meio indóceis na mesa. Ele está sereno e tranquilo. Olhem bem. O que fez com os fariseus, notando, disseram aos seus discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Quem é que, se eu sou segregado, se eu sou errado, se eu sou corrupto, se eu continuar dentro dessa segregação, eu já sou cego. Já tenho uma tendência natural a esse erro. Eu sou iludido. Essas coisas todas. Qual é a maneira que existe de tirar alguém disso? Pensem. Repito para vocês a comparação que eu fiz no início. Se fosse o filho ou a filha de vocês, que fosse lá prostituta ou corrupto ou cobrador de imposto que estivesse lá, em primeiro lugar, vocês gostariam de tirá-lo dessa condição? Como vocês fariam isso? Na marra? Pegando pelo braço e arrancando? Funcionaria ou ele continuaria irritado, preso naquela condição sectária? Não continua. Então vocês têm que se aproximar, conviver para diminuir essa segregação que ele tem interna consigo mesmo e que a sociedade lhe impõe. Se chama misericórdia. A vida faz isso. Nos dá muitas e muitas vezes coisas que a gente não merece, mas que a gente necessita. Isso faz com que mexa no nosso interior. E de experiência em experiência, de situação em situação. Vocês notem, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, né? O que ele fazia? Ele perseguia cristãos. Ele matou gente diretamente em quantidade e indiretamente também, pelos métodos hebraicos lá de a pedrada, as pessoas eram mortas a pedradas. Quando ele entra em contato com a Boa Nova, ele era um homem culto para sua época, extremamente culto, um dos homens mais cultos de sua época. E ele vê um escravo, que se chama Estevão, fazer aquilo com tanto brilhantismo. Ele tenta fazer e não consegue. Ele se impõe um rigor na vida. Ele abandona tudo que ele tinha. Abandona tudo, literalmente. Ele tinha os mais altos postos e vai viver no meio do povo, tecendo tendas para poder sobreviver. Um homem que era fino de forma física se torna tem um calejada. E aí ele consegue compreender. Mas tem uma frase dele que ilustra tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Ele dizia que ele tinha espinhos cravados na carne. A gente sabe que se a gente tiver uma felpa, fica latejando em dói. Ele fez uma analogia, eram as culpas que ele era portador por todo esse pessoal que ele, na realidade, foi responsável pela morte. Tanto que, na realidade, quando ele está indo para Damasco, lá para matar mais uma turma de cristãos, que isso tudo acontece. Ele fica cego, cai do cavalo. Os que com eles demais fogem, quando Jesus aparece para ele pela primeira vez. E ele é orientado por Jesus para buscar recursos para sua cegueira e para sua condição, para aquele homem que ele ia matar, que era Ananias. Ele ia a Damasco matar Ananias, que era o chefe dos cristãos. Quem socorre ele
Estou fazendo essa relação para vocês entenderem. Era aquele que ia ser morto. Jesus aparece para Ananias e diz para Ananias, socorre ele. E Ananias vai lá e socorre. E o socorro de Ananias transforma o Paulo de tal maneira que o Paulo nunca mais foi o mesmo. Tanto é que no final da vida, de tudo que ele fez, ele foi preso, espancado, perseguido. Ele tem uma frase que define isso. Ele diz, já não sou eu que vivo, já não é o Paulo velho que vive, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele tem novos valores. Por que eu falei isso para vocês? Porque ele é uma criatura que dentro da mesma existência, com a lembrança dos crimes horrendos por ele cometido, para ilustrar de novo somente, quando ele chega com a sua noiva, que ele amava profundamente, lá no local lá do templo, o irmão da noiva, que estava afastado há muito tempo, que tinha sido tomado como escravo, é preso porque é um cristão de elite, que é Erasto. E no momento que eles chegam lá, ele é morto a pedradas. A irmã vê isso acontecer e reconhece. Tem uma síncope e morre. Isso está relatado no livro Paulo Estevão, do Chico Xavier. Então, aquele fato, em vez de fazer ele despertar inicialmente que a culpa tinha sido dele, ele fica com mais raiva. E aí que ele vai matar o Ananias. E acontece tudo isso. Então, notem que um homem com essas culpas enormes dentro do seu coração se transforma completamente, mostrando a todos nós que trazemos algumas culpas das lembranças dessa nossa existência atual, dos dias da semana passada, do mês passado, do ano passado, mas muitas das vidas passadas que a gente não se lembra, mas que estão embutidos no nosso psiquismo, com essa estrutura profunda ainda de conflitos que a gente não sabe por quê, se transforma em várias formas de manifestações, de perfis psicológicos conturbados, nós tenhamos a possibilidade de nos curar. Então pense, se tudo isso não vale a pena. Claro que vale. É disso que está sendo falado aqui. Então, a gente fecha a porta, fecha a oportunidade. Não, mas também não é o extremo, né? A gente acha que a gente tem que passar a mão por cima de tudo, como a gente faz com os nossos, mal educando. Não, não é 8 nem 80. Equilíbrio é meio. Vocês sabem o que é meio? Como Jesus dizia, não tem mais ou menos. É sim, sim, não, não. Ou é ou não é. O que é difícil para a gente fazer? Vocês podem corrigir um filho, corrigir uma filha. Mas se a gente não faz isso, como é que vai ser o futuro? Pensem. Como vai ser o futuro? Uma criatura criada dessa maneira, uma criatura sem controle, sem limites. E a gente tem aquela grande divisão interna. Se eu faço, vai ficar brabo comigo. Eu vou ficar chateado, vou ficar deprimido. Mas não é meu filho, eu não tenho que pensar nele em primeiro lugar? Na sua incompreensão, ainda na sua imaturidade? Será que no futuro não vai levar a ele uma pessoa cheia de problema? Vai exigir do seu cônjuge, da sua mulher ou do seu marido, o mesmo tipo de comportamento? O cônjuge não vai querer fazer isso? Não gera uma sociedade desajustada? Então notem que a gente tem que educar, no bom sentido da palavra. Não é pagar colégio, não é o colégio mais caro que faz a melhor criatura. Não é, não. É a criatura bem orientada, porque ela vai viver em sociedade. Então, pensem, qual é a atividade que nós fizemos nessa tarde? Gerar em vocês uma necessidade de busca. Isso deve despertar em vocês um interesse um pouco maior, de poder entender um pouco mais. Se esse interesse, que a finalidade da atividade deve gerar em vocês acontecer, é dessa busca, vocês vão buscar. E se vocês vão buscar, vocês vão encontrar. É o capítulo da semana que vem. Buscai e acharei. Batei e a porta se abrirá. Pedi e obtereis. Jesus falando da relação da vida com aquele que se dedica a ela. Que tem a ver que não tem nada que vai ficar oculto. Então nós vamos ter oportunidade de compreender e de crescer? Claro que vamos. Mas não segundo as nossas verdades. E sim as verdades naturais, divinas, que estão impressas na vida, que nós devemos ir na direção dela. Então vocês que vieram aqui nessa tarde, pensem sobre isso. Mas pensem mesmo. Um passe resolve todas as questões? Não. É uma transfusão fluídica, de estímulo,
de reflexão, de sustentação orgânica. Não é mágico, nem é uma coisa que vai resolver todas as questões. É um paliativo, é que nem transfusão de sangue. É um paliativo. O que termina com os problemas é a nossa relação para com eles. Como eu disse para vocês no início. Pensem o que vocês vão fazer da vida. Para o pessoal de casa, a gente agradece por ter nos acompanhado até o final, pedindo que vocês compartilhem, curtam o nosso canal no YouTube, a fim de que mais pessoas possam ter contato com a doutrina espírita. E desejamos um bom final de semana e até uma próxima oportunidade. Para o pessoal que fica aqui, a gente peça que aguarde refletindo a exposição, que assim que a gente se organizar, a gente chama para receber o passe.